Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, espero que estejam todos muito bem. Bom, pessoal, a partir de hoje, sem mais delongas, nós vamos entrar realmente na análise da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vou ler artigo por artigo dessa lei, mas eu vou explicar para vocês o que cada um deles quer dizer, não utilizando juridiquês, de uma forma fluida. Eu não sei se vocês tiveram tempo e curiosidade de ler a lei depois da última aula que eu dei umas diquinhas para vocês, mas se vocês não tiveram, a gente vai fazer isso daí juntos a partir de hoje, tá bom? Então, assim, ó, sem mais delongas, nós vamos partir agora aqui para a análise do artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a LGPD protege somente dados pessoais. Puxa, mas o que você quer dizer com isso, Simone, que a LGPD protege somente dados pessoais? É o seguinte, é que uma empresa, numa operação de uma empresa, não existem só dados pessoais, existem um monte de outros dados, como, por exemplo, segredos de negócios, patentes, algoritmos, planos de negócios. Todas essas informações uma empresa também lida, mas para os fins aqui do nosso estudo, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela só vai dizer respeito realmente a dado pessoal. Qualquer outro tipo de dado, ele tem, assim, às vezes até a empresa pode ter um interesse na proteção deles, mas ele não vai ser protegido por essa lei em especial. Talvez ele seja protegido por alguma outra lei, sei lá, marcas e patentes, alguma outra disposição legal, mas não será a Lei de Proteção de Dados que vai tomar conta desses assuntos, tá? A LGPD se aplica a dados digitais e físicos. Então, assim, não é só sobre os arquivos que estão online ou que estão em bancos de dados ou dentro de aplicações. Aquela sala de arquivo que tem lá no fundo do escritório, com pastas, com prontuários, com informações de empregados. Tudo isso também precisa de uma capa de proteção, né? Então, imagina, por exemplo, olha, eu tô lá sentada num laboratório, num consultório médico e de repente tem em cima da mesa a ficha de atendimento física lá impressa de um paciente que foi atendido imediatamente antes de mim. Olha só, isso é uma violação à privacidade. De quem? Do paciente que estava ali sentado antes e que está tendo seu dado exposto ali para uma outra pessoa sem autorização dele, num ambiente físico, ou seja, offline. Então a preocupação não é só com aquilo que está dentro de coisas digitais, tá? Os arquivos físicos também têm que ser protegidos. Pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado precisam obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Como assim? Pessoa física precisa obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Em algumas situações, a pessoa física, ela utiliza sim de dados pessoais e utiliza para fins econômicos. Então, talvez, eu não sei se você tem, aquela amiga que vende maquiagem para você, ou uns produtinhos, ou roupas, né? Nós mulheres fazemos muito isso, tem aquela amiga que nos vende produtos. Essa amiga que nos vende produtos, ela tem lá, apesar de ela não ser uma empresa, às vezes, propriamente com um CNPJ, às vezes realmente é um negócio feito entre pessoas, mas ela vai ter lá os seus dados. O teu nome, o teu telefone, o teu CPF, se for o caso de emissão de nota, apesar de ela ser uma pessoa física. E no momento em que uma pessoa física realiza qualquer operação que trate dados pessoais, ela, assim como as empresas e os órgãos públicos, vai precisar proteger sim os dados pessoais, tá? A lei visa o equilíbrio entre a manutenção do desenvolvimento econômico e a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Se você acompanhou aquela aula que eu contei um pouco sobre a história da privacidade, vocês vão ver que isso aqui ele é repetido reiteradas vezes ao longo dessa lei. Por quê? Porque existem dois interesses aqui nesse universo que são um pouco conflitantes. Existe a necessidade do desenvolvimento econômico, existe a necessidade do uso dos dados para que esse desenvolvimento aconteça.
E existe a necessidade de equilibrar essa utilização dos dados com os direitos e a proteção dos indivíduos. Então, isso daqui é tão importante que vem dito desde do primeiro artigo da lei, tá? Que esse é um dos objetivos da lei. E aí depois vocês aprenderam, né, na leitura das leis, que tem os parágrafos, né? E o parágrafo primeiro, o que ele está dizendo lá no juridiquês com o qual ele foi escrito? Que cabe somente à União, ou seja, né, a União Federal, legislar a respeito do tema de privacidade. O que quer dizer isso? Que assim, os governos dos estados, os municípios, eles não devem criar leis referentes ao assunto de privacidade, porque essa competência está privativa para a União Federal. E para que serve isso? Para que você entenda. Para que os governos, os estados, os municípios não fiquem criando leis de privacidade conflitantes entre si e conflitantes com a lei principal da União Federal, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza? Vamos lá para os nossos fundamentos. Eu vou explicar eles um por um para você e eu já disse para vocês da importância de a gente saber os fundamentos, né? Para a gente poder construir depois o nosso castelo em cima de uma base muito sólida de conhecimento, tá? O respeito à privacidade, né? Hoje existe uma quantidade assim avassaladora de dados que são coletados online. A gente até já conversou em algumas ocasiões sobre isso. Então, a partir dessa quantidade avassaladora de dados, podem se criar muitos detalhes a respeito do nosso perfil. E esse perfil ele pode ser utilizado às vezes contra os nossos interesses, tá? Hoje você tem 3 coisas que fazem com que a movimentação em torno de dados seja muito grande, que é o Big Data, ou seja, as empresas têm um volume absurdo de dados a nosso respeito, os dispositivos dão informações a nosso respeito e existe a inteligência artificial que faz com que os dados tenham análises quantitativas e qualitativas o suficiente para que empresas possam fazer muitas coisas com essa informação. Então, existe a necessidade de o indivíduo, apesar de as empresas e do governo ter tanta informação a respeito dos cidadãos, é preciso que a individualidade, que a privacidade dele ainda assim seja respeitada. Tá? Então, esse é o primeiro de todos os fundamentos aqui da nossa lei de proteção de dados, a privacidade do indivíduo. A privacidade, já falei para vocês, né? Ela é uma preocupação do indivíduo há muitos e muitos e muitos anos. Desde que começaram as primeiras máquinas fotográficas, as pessoas já começaram a se preocupar com, o que será da minha vida privada que vai poder ser divulgado baseado nessa invasão? Imagina hoje em que as tecnologias elas têm mais informações do que nós mesmos sabemos a respeito do nosso comportamento. Realmente é um direito que merece muito ser preservado. A autodeterminação informativa, ela diz a respeito do direito do cidadão saber, né? O cidadão precisa saber que dados meus aquela empresa tem, o que é que aquela empresa faz com os meus dados, com quem ela compartilha esses dados, ou seja, baseado nessa volumetria gigantesca de informação que a empresa coletou a seu respeito, a autodeterminação informativa é aquela regrinha que eu falei para vocês em uma das aulas atrás. Meus dados, minhas regras. Ou seja, o intuito do legislador ao colocar essa expressão na lei é devolver para o cidadão essa possibilidade de ele realmente ter um controle sobre o que acontece com o dado dele, tá? Esse termo foi cunhado em uma decisão na Alemanha pela primeira vez, tá? E de lá ele foi espalhado para várias outras legislações de privacidade ao redor do mundo, tá? Liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião. Por que isso daqui é importante, gente? Porque quando as pessoas não têm liberdade de comunicação, não existe de verdade uma sociedade realmente livre, né? As pessoas têm que ter a liberdade de se expressar, de dizer o que elas pensam, inclusive se ela, ainda que seja uma posição contrária ao governo ou à oposição, não interessa.
tá? Essa liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, ela precisa ser preservada como uma base fundamental. Então, se vocês se lembrarem um pouco, na época da ditadura, por exemplo, o que acontece? Existia uma coleta massiva de dados para fazer aqueles dossiês que eram lavrados contra os jornalistas, por exemplo, entendeu? Para criar provas contra eles, né? Para que eles não pudessem se defender daquelas acusações que eles estavam tendo. E justamente esse princípio estar aqui bem no começo da lei é para dizer, olha, você não pode coletar dados dessa forma para impedir que as pessoas tenham liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião. Vocês podem ver que cada um desses itens, ele tem uma coisa muito séria por trás, ele tem um componente histórico, ele tem algo muito importante a ser levado em conta, tá? A intimidade, a honra e a imagem são invioláveis, né? Ou seja, existem pessoas que não querem ser incomodadas, existem pessoas que não querem aparecer, que não querem ser colocadas no palco. E eu achei aqui, em um dos vários livros que eu tenho a respeito do tema, uma definição de um autor chamado Marcel Leonardi, que eu achei que vale a pena ler só um pedacinho, que diz o seguinte, olha, sobre essa inviolabilidade, né, da intimidade, honra e imagem. É o direito do indivíduo ser deixado em paz para viver sua própria vida com um grau mínimo de interferência. O direito de subtrair-se da publicidade para recolher-se na sua reserva. O direito à intimidade é o direito de ele não ser arrastado para a ribalta contra a sua vontade. Ou seja, deixe-me em paz, né? É aquela premissa básica. O dado não é da empresa, o dado não é daquele que quer fazer publicidade, que quer divulgar a tua foto sem sua permissão. O dado é sempre seu, né? E por isso é tão necessário que toda vez que a gente vai fazer uma operação, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas sejam levadas em conta e sejam utilizadas apenas quando elas assim permitirem, tá? Desenvolvimento tecnológico e inovação. Bem, já falamos um pouco isso também desde o primeiro artigo. Toda a tecnologia hoje ela está pautada no uso de dados. E nós não vamos conseguir mudar que o mundo seja dessa forma. Pelo contrário, a probabilidade é que cada vez mais dados sejam utilizados para prever comportamentos, para nos oferecer produtos e serviços que possam nos ajudar e desenvolver melhor as nossas potencialidades. Então, nunca o intuito dessa lei é impedir a utilização dos dados. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, ele não prescinde do uso de dados, pelo contrário, ele necessita desse uso. Então, ele é um fundamento para a existência da lei, porque a lei não quer tolher esse desenvolvimento, ela quer incentivar esse desenvolvimento, desde que a utilização desses dados obedeça a alguns determinados critérios. Livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor. Veja só, esse ponto aqui, eu gosto muito de falar a respeito disso, porque eu já era advogada na época em que saiu o Código de Defesa do Consumidor. E na época em que saiu o Código de Defesa do Consumidor, isso daí foi assim uma coisa revolucionária, porque, veja, as pessoas, elas passaram a ter elas se empoderaram dos seus direitos enquanto consumidores, digamos assim. Então, por exemplo, a pessoa chegava lá na empresa e via que estava tendo um abuso de preço, um tabelamento, alguma coisa com que a pessoa não se conformava, ela já falava logo, eu vou te denunciar no Procon, né? Não era assim? Então, quando chegou a Lei Geral de Proteção de Dados, eu falei, meu Deus, isso daqui vai ser um movimento enorme, que nem foi quando saiu o Código de Defesa do Consumidor. E vai haver esse momento, sabe? Inclusive, tudo que eu falo aqui é para tentar levar um pouco mais para o lado da popularização dessa informação que a gente divulga aqui. Porque as pessoas, em geral, mesmo as pessoas que não vão trabalhar na privacidade, mas o cidadão comum, ele tem o direito de saber que ele tem todos esses direitos aqui sobre os seus dados. Né? Então, o movimento de defesa do consumidor ele está muito abraçado aqui com as questões da legislação de privacidade e tem muita coisa em comum também, porque, por exemplo,
Dentro daqui da privacidade, o legislador pretende que essas grandes companhias que tratam muito dado não utilizem essa informação para poder abusar economicamente das pessoas, né? Então, e isso acontece. Então, por exemplo, teve um processo fora do Brasil, na União Europeia, onde o Google ele foi multado em 2,4 bilhões de dólares. Foi uma multa milionária. Por quê? Porque ele estava abusando do seu direito, né, de ser o buscador dominante no mercado. Então, o que ele fazia? Ele dava preferência só para os produtos dele, em detrimento de toda a concorrência. E por ele ser o buscador mais procurado, começou a fazer uma reserva de mercado em favor do Google. Então, essa lei, ela vem para coibir esse tipo de coisa, por exemplo. Entendeu? Ou seja, que as empresas que têm um grande poderio em relação ao dado, elas não se tornem um monopólio da informação, né? Às vezes a empresa se junta, vai comprar outra, que nem teve a questão da junção de WhatsApp com Facebook. Olha a quantidade de dado que vai numa operação como essa. Tudo isso é olhado por esses órgãos reguladores para que as empresas não utilizem esse fato para abusar, né, desse poderio que eles têm em cima da quantidade de dados. E o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, ele já tinha lá alguns pitaquinhos em relação à parte de proteção de dados, quando ele dispunha lá sobre a questão de abertura de ficha de cadastro, registro. E se você pensar, o titular, ele em relação a uma empresa, ele tem uma posição bem parecida com a do consumidor. Por quê? Ele está dentro da relação em uma posição mais vulnerável. Lógico, né? É a empresa que detém aquele montão de informações a respeito dele. É a empresa que faz, sabe-se lá o que com o dado dele. Então, o titular de dados, ele é colocado nessa posição de vulnerável, de mais fraco dentro da relação. Para quê? Para que a empresa se coloque numa posição de protegê-lo e não de utilizar nada contra ele. Tá bom? Vamos ver aqui qual é o próximo, na verdade eu tô colando aqui da minha apresentação, né? Senão eu não vou lembrar tudo que eu tenho para falar para vocês. Direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas. Bom, minha gente, eu não sei se você teve condições de assistir uma aula que eu gravei falando a respeito do escândalo de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica foi aquela empresa que eu contei para vocês, que utilizou os dados de todo mundo lá do Facebook, né? Fez uma operação não muito baseada na legalidade, pegou os dados das pessoas e dos que eram seus amigos no Facebook, mapeou lá um perfil incrivelmente perfeito a respeito da pessoa e das suas preferências, e a partir disso começou a disseminar fake news, polarização, notícias de ódio e tal, para convencer as pessoas a irem para um lado ou para ir para o outro dentro de uma situação de eleição política, né? Isso aconteceu inclusive aqui no Brasil. Se vocês não assistiram o filminho que eu indiquei lá, o The Hack, assistam com a família, inclusive. Bem, veja a necessidade de colocar um item como esse: direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e cidadania. A partir do momento em que eu fico inconsciente de que essas plataformas que usam tanta tecnologia e tanta inteligência em cima dos dados, elas fazem isso com as minhas informações, eu posso me tornar um alvo de manipulação. Nós não vamos nos tornar alvo de manipulação porque nós estamos tomando consciência de que as coisas acontecem assim. Mas imagina, né? A grande massa populacional. Quando as pessoas dizem, né? Vocês devem ter escutado um termo que as pessoas dizem: o povo é a massa de manobra. Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Esse termo diz que o povo ele pode ser levado para um lado A ou para um lado B, na medida em que um grande partido político tenha aquela força para poder gastar muito dinheiro com certos tipos de campanha. Quando existe uma manipulação desse nível na sociedade, a gente pode considerar que acabou a cidadania, que acabou a dignidade, que acabou o direito do ser humano. Por quê? No fundo, a quantidade de dados e a
questão da aplicação de inteligência sobre esses dados. Ela pode dar para essas empresas dados quantitativos e qualitativos tão precisos a respeito da nossa personalidade que nós acabamos sendo manipulados sem nem sequer tomarmos conta dessa história, dessa situação. Entendeu? Então, além da gente tomar consciência de que tudo está acontecendo, essas leis estão dizendo aqui, desde os seus fundamentos, da necessidade, né, de se proteger os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, a dignidade e a cidadania, ou seja, empresas, governos. Não utilizem os dados dos cidadãos para contrariar esses direitos que são básicos deles, não é? A coleta e o tratamento de dados, ela deve ser feita sempre em prol, em favor do ser humano e nunca contra ele. E é por isso que esses direitos de humanos, personalidade, dignidade estão aqui definidos como um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, e com isso, nós conseguimos passar pelos artigos 1º e 2º. Acredito eu que sem juridiquês, né? Depois eu vou ver aqui se eu falei algum juridiquês no meio do caminho, mas eu acredito que foi leve, que foi suave. E é desse jeito que eu quero conduzir a nossa leitura, ou seja, a gente não vai pegar artigo por artigo para ler, mas eu quero contar para vocês e sempre aterrissando ele numa situação real, o que é que está contido em cada um deles e que é mais importante e fundamental vocês saberem. Tá bom? Eu pretendo fazer esses vídeos e a gente vai demorar um tempão trabalhando nisso, porque eu vou sim gravar um vídeo falando sobre todos os artigos da lei. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, sempre vocês podem falar comigo pelo Instagram ou deixar seus comentários aqui no vídeo, tá bom? Se vocês gostaram do conteúdo da aula de hoje, deixa um likezinho aqui para mim, se inscreva no canal e não se esqueça, gente, por favor, compartilhe esse material com pessoas que têm interesse em conhecer os seus direitos como cidadãos e titulares de dados, além daqueles que têm interesse em trabalhar na área de privacidade, tá? Lembrem-se, vamos permanecer sempre conscientes, tá? Não vamos nos tornar nós, que estamos tendo acesso a uma informação tão importante, mais um cidadão de massa de manobra de nenhum político. Fiquem atentos ao que sai nas notícias de jornal, fiquem atentos ao medo que toda a mídia fica tentando incutir nas vossas cabeças o tempo todo. Fiquem atentos para que vocês possam tomar as suas próprias decisões sem jamais ser manipulado por nenhuma empresa, por nenhum governo, por nenhum partido político, por ninguém que queira incutir ideias que não sejam suas dentro da sua cabeça. Tá bom? Espero que isso seja útil para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Um beijo enorme. Obrigada.